De ontem para hoje, eu estava consolidado uma mensagem no meu coração, né? Essa semana eu compartilhei numa reunião que eu fiz com uma parte da equipe na sexta-feira. Eu fiz uma reunião online com uma parte da equipe da Rampa, e Deus tinha colocado uma palavra muito forte comigo a respeito de oração. O Pai sabe. E eu ia trazer essa mensagem hoje dentro do estilo de vida de oração de Jesus. Mas aí, quando eu recebi esse áudio hoje de manhã da Rayana, Deus me sacudiu direitinho ali. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho colocado minha vida em oração esses dias para alinhar algumas coisas, como pastor, como líder, como pai, como esposo. Vai chegando o final de ano, a gente começa já a colocar a nossa vida no prumo, né? A gente quer deixar tudo direitinho para entrar o ano levinho, né? Suave. Então a gente começa a meio que chamar Deus mais assim para, Senhor, preciso de um cafezinho extra aí, preciso de uma reunião a mais com o Senhor, preciso que o Senhor me ouça um pouquinho mais. Nesses dias eu tenho buscado muito Deus e colocado algumas coisas para Ele, coisas bem íntimas mesmo, né? Coisas de coração. E hoje aqui eu estava até no momento de uma das canções, eu me derramei aqui, e na hora Deus já colocou um anjo do meu lado, já estava tranquilo, o anjo Rafael, então já estava até suave na hora. Mas eu estava nesse tempo de ontem para hoje, gerando algumas coisas, e quando eu recebi o áudio da Rayana, eu confesso a você que Deus falou imediatamente comigo, falou assim, olha, você quer ter um estilo de vida como o meu, o estilo de vida que Jesus tem, você tem que dar testemunho o tempo todo. E eu confesso a você que, quando eu recebi o áudio, ela falou que uma discípula dela, uma menina que está indo para a igreja, está começando a dar frutos, está dando frutos porque começou a ver as minhas lives de 100 dias, eu primeiro tenho que falar com você, eu comecei a fazer as lives de 100 dias de uma forma muito despretensiosa. Eu simplesmente cheguei para Deus, para quem não sabe, eu fiz 100 dias de lives, eu comecei em 25 de abril, terminei mês passado agora, parando algumas vezes, fazia todo de segunda a sábado, 6h10 da manhã, todos os dias, só não fazia domingo, e quando tinha algo que eu não podia, o dia realmente não dava para eu fazer. E eu fiz 100 dias direto, com todos os dias um tema diferente, e Deus me suspirava, eram os meus devocionais, só que eu fazia devocional à noite, fazia devocional de manhã, só que eu cheguei para Deus e falei, Senhor, eu preciso de um tempo mais criterioso, eu preciso de todas as manhãs, num determinado horário, criar uma disciplina. E eu resolvi criar uma disciplina e comecei a fazer essas lives. Só que eu fui fazendo as lives meio que assim, conforme o Senhor ia me falando, eu ia direcionando, falava talvez num nível profissional, às vezes eu ia para um nível espiritual, então eu não tinha um roteiro certo do que fazer. E todos os dias o Senhor me direcionava. Lógico, eu escrevi todos os temas, até o tema 74, estava escrito no meu caderno. Um dia eu sentei e falei, vou começar a escrever uns temas aqui. Fui escrevendo. Quando eu cheguei no 74, já não tinha mais nome para dar. Eu falei, eu vou esperar agora. E entrei nessa rota de Deus conduzir. E eu confesso a você que era algo meu, que eu liguei a câmera e falei, vai ficar registrado lá nos vídeos do Instagram. E muita gente estava comigo, Bruninha estava direto, o próprio Rafael, meu amigo, já estava lá, entrava aí antes de ir para o trabalho, algumas pessoas aqui estavam participando, a Josi agora que está ouvindo depois do tempo aí que a gente está fazendo. E hoje, quando a Rayana me mandou esse áudio, Deus começou a ministrar no meu espírito, começou a ministrar no meu coração, e ela usou dois textos bíblicos que consolidou muito sobre isso. Por que eu estou falando isso para você? Eu não sei se você para pensar, mas qualquer movimento seu, aquele que se declara cristão, aquele que se declara em Cristo Jesus, aquele que um dia confessa que vai viver para Cristo, você é monitorado o tempo todo, alguém está olhando para você. Ontem eu estava falando isso lá com a liderança lá na IPV, eu estava falando com eles de manhã, eu falei, alguém está olhando o teu testemunho, alguém está olhando o que você está fazendo, alguém está olhando como é que você fala, como é que você se comporta, como é que você age com as pessoas, como é que você fala com o outro, como é que você se comporta perto com seus filhos, com a sua esposa, com seu namorado, namorada. Alguém está observando, sempre tem alguém olhando, em qualquer atitude que você faça. E hoje, quando eu ouvi esse áudio, eu fiquei falando, Senhor, eu agradeço muito pela vida da Rayana e por essa menina, essa discípula dela, porque eu não conheço, é uma garota que começou a ver depois do que eu já tinha terminado os 100 dias, e ela está dando um testemunho de que a partir do que eu estou falando nesses vídeos, ela está num processo de amadurecimento na vida dela e ela está dando frutos, foi o que ela falou. Na hora que ela falou isso, mexeu muito comigo, por quê? A gente não tem noção que o nosso testemunho em Cristo
pode ser a chave para a mudança da vida de alguém. A gente não está tendo noção que uma atitude sua, simples que seja, uma forma de respeitar alguém, de cumprimentar bem alguém, de dar um sorriso para alguém, de falar algo que realmente vai mexer com a outra pessoa, vai fazer com que a vida daquela outra pessoa mude. Eu não sei o histórico aqui da discípula da Rayana, mas eu imagino que essa jovem estava num tempo de frustração. E agora o testemunho dela é que está dando frutos. Antes ela não estava dando. Pelo que eu ouvi do áudio, a Rayana está dizendo assim, é uma jovem que estava comigo, mas não produzia nada. E agora ela está dando frutos. E aí, eu quero partir desse princípio hoje, do que é o estilo de vida. E ela usou um texto, gente, usou 2 textos. E eu fui lá para ver os 2 textos que ela utilizou. O primeiro deles, ela falou que era Atos 4, 32 a 37, que é o texto que ela falou aí. E o outro que ela usou foi Gálatas 5, 7 a 10. Ela falou, pastor, eu estava lendo aqui Atos 4 e Gálatas 5. Vamos ler aí. Abre comigo Atos capítulo 4, 32 a 37. Fala assim, meu estilo de vida... Fala, meu estilo de vida com Jesus todos os dias. Fala assim, lifestyle, Jesus lifestyle todos os dias. Você tem um estilo de vida com Jesus todos os dias na sua vida? Você tem, Bruninha? Todos os dias você tem um estilo de vida que Jesus deseja para você? Fala para mim aqui. Quer que eu desça aí para fazer uma enquete? Não? Você me responde daí então? Você já parou para pensar se você todos os dias está testemunhando Jesus? Seu estilo de vida é o que Jesus quer para você? É o que você está seguindo? Pensa aí. A pergunta que eu faço para a Bruna, eu faço para você também. Pode ficar tranquilo, não vou descer para perguntar não. Mas Atos, capítulo 4, 32 a 37, Gálatas, capítulo 5, 7 a 10. Se não for, é isso aí mesmo. Então vamos lá, vamos ler. Depois eu desço para perguntar para você. Olha só, vou ler todo. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Olha só, hein? Os apóstolos, a única coisa que eles faziam era dar testemunho de que Jesus tinha ressuscitado. Era a palavra que tinha poder para poder trazer conversão para as pessoas. E em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, ninguém tinha falta de nada. Pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E distribuía-se a cada um conforme a sua necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a e trouxe o dinheiro e a depositou aos pés dos apóstolos. Até aí. Esse é o primeiro texto. Agora vai lá em Gálatas, capítulo 5. Abre aí tua Bíblia, passeia nela aí. Quem está com o aplicativo, 2 cliques e já vai lá para o livro de Gálatas. Enquanto eu vou passando aqui essas 75 páginas até lá. Pronto, Gálatas, capítulo 5, versos 7 ao 10 que eu quero ler. Deixa eu voltar, pronto, achei. Acho que é isso mesmo, é isso. Que diz assim, deixa eu ver se é isso mesmo. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Eu confio em vocês, eu confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo. Olha só, confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que é que sou perseguido? Logo, o escândalo da cruz está desfeito. O que são esses 2 textos? Deixa eu só te contextualizar para você entender o que eu quero falar contigo aqui. Quando a Rayana falou comigo lá no áudio, ela citou esses 2 textos, e dentro do testemunho da discípula dela, eu fui no texto e ela foi muito saliente no áudio. Ela falou assim, pastor,
É muito bom quando nós andamos em concordância. O que ela estava dizendo é muito bom quando nós temos um coração voltado para a mesma coisa. Quando a gente tem o mesmo propósito, quando a gente tem o mesmo foco, quando a gente tem a mesma visão. É muito bom quando a gente consegue entender. É muito bom quando o Senhor aí na sua casa faz uma live, o Senhor tem aí talvez direcionado para uma coisa, mas alcançou a minha discípula aqui em Mendes, e ela passou agora a entender um propósito de mudança na vida dela, a ponto de ela dar o testemunho dela em Cristo. Ela agora está frutificando, ela está trazendo outras jovens para Jesus. Em contrapartida, ela usou o texto que em alguns momentos, e aqui fala esse texto de Gálatas, está falando sobre liberdade em Cristo. E aí ela citou, quando ela citou esse texto, foi o que mexeu comigo, que ela falou assim: por mais que o Espírito Santo lembrou a comunidade dos crentes lá do começo, quando ele já estava aqui, gente, o texto de Atos, essa igreja ela tá começando a conviver junto. Ela está começando a partilhar testemunho junto. Eles estão vendo milagres, eles estão vendo... esses dias eu preguei aqui, né, o aleijado da Porta Formosa lá. Eles viram aquele milagre acontecer, eles estão vendo que cada momento que eles estão juntos orando, cada momento que eles estão testemunhando a Cristo, a ressurreição de Jesus, as coisas começaram a acontecer, eles começaram a se unir, eles começaram a ter força. Eu não sei se você já fez essa leitura, mas quando você lê o livro de Atos, é impressionante o aumento dos crentes. Tem vários e vários textos que vai assim, conversão de 3 mil, de 5 mil, aí vai aumentando para 18 mil. Gente, até o final do livro de Atos, você vê uma grande expansão, uma grande multiplicação. Eu estava pregando um tempo atrás na Batista do Retiro e citei para eles, fiz uma lista de cada versículo que estava falando sobre, e iam acrescentando os crentes, iam acrescentando os testemunhos dos cristãos na igreja. Então eles iam ali, essa comunidade pequena que nasceu aqui em Atos 2, o Espírito Santo veio, começou a formar esse grupo, eles começaram a saber como defender a fé deles, eles começaram a confrontar o Império Romano, eles começaram a entender o helenismo ali, o culto ao corpo que os gregos ensinavam, eles começaram a mudar a cultura, eles começaram a criar um grupo, perseguidos, mas eles iam juntos, estavam ali compartilhando o pão, orando juntos, na comunhão dos irmãos. Atos 2, 42 a 47, é fantástico, que mostra como essa comunidade vivia, e eles começaram a ter muita força juntos. E aí eu comecei a entender que era uma força do amor. E aí a Rayana aqui, ela fala assim: pastor, o que o senhor fez aí expandir o amor de um projeto pequeno que o senhor fez, mas alcançou uma garota aqui em Mendes, que agora ela está ampliando o amor na vida de outras garotas. E aí ela falou assim, em contrapartida, a Bíblia ainda fala para nós, que lá em Gálatas 5, que parece que as pessoas estavam querendo esquecer isso. O texto de Gálatas 5, gente, está dizendo assim: vocês têm liberdade em Cristo, mas parece que vocês querem colocar correntes em vocês de novo. Parece que vocês estão se amarrando, não querendo mais essa liberdade no Senhor. E aí, lógico, tem os elementos agregados ali, tem pecado, tem imoralidade. Se você ler o texto de Gálatas e continuar lendo, você vai ver lá que tem um texto perigoso ali. Eu quero só lembrar você aqui, volta lá em Gálatas, só para você saber por que Paulo está falando isso aqui, a respeito de lembrem das coisas. Olha, ele fala aqui no texto, confio de vós no Senhor, versículo 10, Gálatas 5:10, que não há vez de pensar de nenhum outro modo, ou seja, para de voltar atrás, pensa só no modo que vocês estão vivendo em Cristo agora, pensa só no que Jesus está fazendo no meio de vocês agora, porque se você continua lendo o texto, ele vai começar a te dar aqui, que eles falam sobre o escândalo da cruz agora se reverteu para vocês em bênção. Então use isso a favor de vocês, mas tome cuidado para que vocês não usem isso de forma exagerada e se percam naquilo que Jesus colocou de forma tão simples. E aí ele entra aqui sobre a vida no Espírito, aí ele começa a falar do quanto o Senhor usa o crente que sabe o que está fazendo no Senhor. O que a Rayana falou comigo no áudio pastor, a gente sabe que o testemunho, quando alcança alguém, o Senhor quer que a gente amplie isso, mas não volte atrás. Só que a gente tem muito jovem que está voltando atrás. Aí ela falou, parece que a gente está esquecendo. Parece que a gente está esquecendo. E ontem, gente, quando a apóstola Silvia começou a pregar, e ela falou sobre o maior dom da igreja, que é o amor, eu falei assim, cara, esse é o estilo de vida que Jesus quer para mim e para você. Jesus quer que eu e você tenhamos experiência, e aí eu listei, ela foi falando lá, uns para visitar enfermos, outros para expulsar demônios, para consolidar pessoas novas convertidas,
Talvez os 2 jovens que vieram hoje, mais o outro jovem que veio, perguntar, vocês já são de alguma igreja? Vocês estão visitando a rampa por quê? Quem trouxe vocês? Vamos caminhar com a gente. Aí, talvez alguns aqui tenham um ministério de cuidar de adolescentes, de estar perto dos adolescentes, dos mais novos, cuidar de alguém com depressão, fazer... hoje eu estava conversando com a pastora Grazi e o pastor Ailton, e eu estava falando com eles, assim, pastores do Projeto Vida, que hoje faleceu, o pai do bispo Leite faleceu há 2 dias, e hoje faleceu o esposo de umas senhoras nossas da igreja lá também. E hoje a gente estava conversando a respeito, e a gente estava vendo qual pastor que ia fazer o velório. E aí acho que o pastor Denilson que estava direcionando para lá. E aí na hora eu conversei, eu falei, pô, a gente precisa ter olha que eu estava falando assim, o receio da gente falar, dar uma ideia no Projeto Vida, que o apóstolo põe a gente para fazer, né? E eu fui lá e falei assim, pastora Grazi, por que a gente não organiza, de repente, na reunião, cita a respeito de fazer um ministério para uma visitação aos enlutados e fazer até uma reunião, um culto, para lembrar um memorial, não fazer aquele culto de missa de 7 dias, tá, gente? Relaxa. Mas é fazer um memorial, porque tem uma igreja no Rio de Janeiro, que ela faz esse culto, e é o culto de maior evangelismo da igreja. É um culto que faz só para pessoas que perderam parentes na família, e naquele mês tem uma data que eles fazem esse culto, e o culto lota dos parentes, e ali o pastor faz o apelo, e muita gente se converte nesse culto. E hoje o pastor Ailton que lembrou desse culto na Igreja Batista do Rio, e aí falou assim, aí a pastora Grazi, eu vou passar a ideia, e vou falar seu nome para o apóstolo. Eu falei, o meu não, falo do pastor Ailton. Porque senão ele vai mandar eu fazer o culto imagina eu fazendo o culto de enlutado aqui. Não dá, né? Até porque é para a galera mais que está naquela pressão, né? Em breve estarei com o Senhor. Aqui, pelo meu público aqui, eu não estou vendo isso, né? Então vai ficar até ruim o negócio, né? Então, mas hoje ficou a sugestão lá. Mas por que eu estou falando isso? Para que nós precisamos começar a entender que expansão do amor é essa. Esse texto de Atos, no capítulo 4, verso 32 ao 37, ele está falando aqui o seguinte, eu coloquei aqui. Os primeiros dias da igreja foram dias de vitórias, de manifestações de Deus. Mas o diabo não se fez demorar. Ele começou a atacar a igreja, ele começou a atacar de forma externa e interna, começou a tentar atrapalhar o propósito que Deus tem para a igreja. O diabo sempre tenta atrapalhar o propósito quando uma igreja está no caminho certo. E aí é hora de nós fazermos o quê? Começar a juntar a igreja para orar, começar a ver Deus atender e começar a ver a igreja crescer de novo. Guarda essa frase. Quando a igreja ora, Deus atende. Quando Deus atende, a igreja cresce. Você consegue entender isso? Quando a igreja ora, Deus atende. Deus atende, a igreja cresce. Eu preciso que você compreenda uma coisa, jovens da Rampa Church. Comece a dobrar os seus joelhos para ver o que Deus vai fazer por meio das nossas vidas, através do dom do amor que Deus vai derramar sobre esse lugar. Deus falou muito claro comigo que alguns dos nossos jovens estão secos no seu coração porque não sentem o amor de Deus. Mas nos próximos cultos da Rampa você vai sentir um amor tão profundo que até o velho cascudo, o jovem cascudo que está comigo aqui, vai abalar nas estruturas, vai começar a chorar igual bebezinho. Hoje eu chorei aqui, começou por mim, Samuel. Já fui catado aqui hoje no louvor. Na hora que falou, leva-me para perto, bem mais profundo, dancei. Me pegou na curva ali, eu já estava ali com uma olhadinha no canto da máscara. Mas eu falei, Senhor, eu preciso ser invadido por esse amor. Mas eu preciso que os jovens também sejam invadidos por isso. Eu estou fazendo uma chamada hoje para você, porque não dá para viver o estilo de vida de Jesus no formato que a gente está vivendo, gente. E eu não estou falando da igreja aqui, espaço físico, não. Eu estou falando o teu testemunho e o meu. É o que a gente faz depois que a gente passa por essas 2 portas. É o que você faz na sua casa. É o que você está fazendo na internet. É o que você está fazendo quietinho. Eu estava conversando com a equipe, falando, quando Jesus falou de oração, ele falou o seguinte, não quero você manifestando oração em público. Você quer saber como é que tem que orar? Vai para o secreto, fecha a porta do teu quarto, que ninguém tem que saber o que você está orando lá. Mas eu sei, Deus falando. O termo que ele usa é o Pai sabe. Então, o que eu quero que vocês comecem a compreender é que o lifestyle de Jesus é chamar você para viver intensamente o dom do amor. Mas esse dom do amor vai ter que ser regado com o tempo de oração.
Você tem que quebrar essa frieza que está em você, você tem que quebrar o gelo. Eu tenho uma mensagem chamada Fogo no Gelo, que eu falo exatamente sobre esse processo, de quando a gente sai de um momento, parece que nada está acontecendo, de repente Deus está te usando de uma forma tão intensa. A Jaque me mandou um testemunho, foi hoje ou ontem, Jaque? Eu ia colocar o teu... foi em áudio também que você mandou o texto? Não, foi texto, você escreveu pra caramba. Quase que eu bati de carro para ler o teu texto, apesar que eu tive que parar o carro para ler. E a Jaque me mandou lá, falando, está nos mistérios com Deus aí, Deus está entortando ela aí, eu estou deixando quieto. Porque estava me dando um trabalho um tempo atrás aí, agora estou deixando Deus fazer toda... E aí o que eu fiz? Eu fiquei quietinho, pastor às vezes fica quietinho, só esperando o Senhor chegar e falar, deixa comigo, Sidão. Agora o Senhor afasta e deixa lá. E vai remontando, vai moldando bonitinho. Vem um passarinho, faz um xixizinho, vai lá, vai dar uma umedecida no negócio, até que ele vai lá e pega e forma de... Até está fazendo assim. Eu tenho orado esses dias para que o Senhor faça isso no meio de nós, para dar uma quebrada, para que alcance aquele que eu achava que não ia alcançar mais. E ele já me mostrou, foi lá em Mendes, uma menina que eu nem conheço, e nem conheço a líder. A Ana falou aqui, pastor, não te conheço pessoalmente, mas, olha, fez algo aqui, o teu testemunho, o senhor falando aí 6h10 da manhã, a minha discípula começou a ver depois, foi alcançada. Posso falar uma coisa para você? Começa a falar de Jesus, gente. Começa a publicar Jesus nas redes sociais, sei lá onde você vai usar, mas é para falar de Jesus. É para falar de Jesus. Não inventa outras coisas, não. Porque está muito fácil dar mau testemunho, ou dar um testemunho politizado, ou dar um testemunho que vai criar ódio, que vai gerar fake news. Está fácil, está fácil. Agora, dá esse testemunho aqui, vamos lá, Atos 4 de novo. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Sabe por que eu estou lendo esse texto de Atos, capítulo 4, verso 32? É um texto que fala de generosidade, é um texto que mostra quem são os crentes de verdade, e é um texto que fala de unidade. 3 pauladas numa frase só. Eram o coração e a alma da multidão dos que criam. Vou repetir. Era o coração e a alma de todos os que criam. Os que criam eram os crentes, somos nós. E eles tinham uma alma e um coração. Em algumas versões aí, um sentimento. Era uma intenção só. Todos falavam a mesma linguagem, estavam falando a mesma coisa. Eles estavam pensando a mesma coisa, eles estavam falando aqui sobre compartilhar esse amor generoso dos primeiros crentes. Isso aqui está falando de um âmbito interno, está falando de coisas de dentro, eram os que creram, eram os que tinham coração e alma. Quer ver? Vamos lá, abre para mim aí em João 1,12. Vamos ler a Bíblia então, já que você está procurando mais Bíblia aí, eu vou te dar, até você se fartar um pouquinho hoje. Vamos lá, João, eu falei primeiro João, né? João, Evangelho de João, capítulo 12. Capítulo 1, 12. João, deixa eu abrir aqui, deixa eu voltar. João 1, 12. Olha só o que está falando sobre por que eles creram. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vou repetir. Vou até ler aqui o 10, o 11 e o 12. Estavam no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, está falando de Jesus, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos matar a questão da paternidade aqui. Você precisa ter uma convicção na sua vida. Se você crê em Jesus, Jesus te faz filho de Deus. Mas aqui está dizendo muito claro, só para os que creem. No entanto, a todos que o receberam. Você recebeu Jesus no teu coração? Você tem Jesus na tua vida? Se tiver algum ateu aqui, até o final do culto, eu considero que você entenda a palavra que está sendo liberada aqui hoje. Se você é alguém que duvida,
mas acredita, mas ainda tem dúvida. Teve um discípulo de Jesus que teve dúvida. Se você ainda tem dúvida, esse texto aqui é um bom respaldo para você entender o que é uma adoção espiritual. Por que você é adotado espiritualmente? A palavra de Deus diz assim: no entanto, a todos os que o receberam. Ou seja, aqui não é para aquele que não quer. Literalmente o texto fala: se você não quer, você não tem. É simples. Você não quer, não tem. Aqui não é o papai falando assim: vou enfiar a goela abaixo na sua boca, você tem que comer esse brócolis aqui. Você tem que comer esse pedaço de espinafre aqui, sim. Não é isso, mas é a todos que o receberam. Por isso que algumas coisas, gente, a gente realmente, quando vai orar, alguma coisa não acontece, porque aqui fala que é para aqueles que o recebem, aqueles que creem no seu nome, ele vai dar o poder de serem feitos filhos, e você, na condição de filho, Deus te dá autoridade para determinadas coisas. Então, para começar a ampliar essa onda de amor, eu preciso entender que primeiro eu sou adotado espiritualmente como filho de Deus. Então aquela minha carência paterna, aquela minha carência de não ter um pai, aquela falta de entendimento de não ter o Senhor, isso já mata. O estilo de vida de Jesus é Ele me ensinar que eu sou filho, co-herdeiro com Cristo. Eu tenho os direitos que Ele teve. Eu tenho acesso à autoridade que Ele teve. Porque aquele que recebe e crê, recebe o poder de filho. Isso aqui é o texto lá de Atos 4:32, está dizendo, aquela comunidade entendeu isso. Eles começaram a andar nessa passada. O nosso estilo de vida é que todos nós aqui somos filhos de Deus, todos nós recebemos a Cristo, todos nós entendemos e cremos nisso. É um dos poucos textos que declaradamente fala assim, aqui estão os crentes. É declarado, Atos 4:32 é o texto declarado da identidade do crente, porque são aqueles que recebem a Cristo. E são designados como filhos. Designo aqui é poder dado a você para se dizer, sou filho de Deus. Tem muita gente que fala que é filho de Deus, mas não recebeu a Jesus. E esse texto aqui anula essa fala da boca para fora. Você precisa ter estilo de vida, você precisa ter postura para isso, você precisa começar a entender o que é ser um filho de Deus, você precisa começar a entender o que é andar Aí, gente, vai lá, Atos capítulo 2, entra lá naquele texto fantástico e começa a compreender. Quando você começa a ter comunhão com os irmãos, vida de oração, gente, isso é o estilo de vida. Jesus ensinava para os seus discípulos, vem comigo que eu vou te ensinar a expulsar demônio, vem comigo que nós vamos curar enfermos, vem comigo que vocês vão ver andar sobre as águas, vem comigo que vocês vão ver sinais e maravilhas, vem comigo que vai acontecer. Gente, vamos lá, eu vou dar uma outra referência para vocês, deixa eu ver se eu encontro, de cabeça eu não vou lembrar, mas eu quero ler um texto aqui que eu tenho certeza que eu marquei nessa minha Bíblia hoje, que são a primeira chamada de... Aqui, ó. Abre aí, Mateus capítulo 4:23. Abre aí, 4:23. Isso aqui, gente, o que é o estilo de vida de Jesus? A resposta é nesse texto que eu vou ler com você aqui agora. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, 23, 24 e 25. Tá aí, esse texto aqui, para mim, é o texto lifestyle. Esse aqui é Jesus lifestyle. Não tem outra. Na tua Bíblia aí o título está como? Jesus cura os enfermos? Quanto está Jesus cura os enfermos no título aí? Não tem título no seu? Ninguém? Jesus o quê? Jesus ensina e cura muita gente. Qual que tem outro aí? Outro nome diferente? Jesus ressuscita Lázaro? Não, já é outro texto. Como é que é? Mateus 4, verso 23. É o 4:1 que você está vendo, né? É o 4, você está lendo no comecinho. É o verso 23 para ela aí, gente. Ajuda aí. Vamos lá, gente. Parte do discipulado, ensinar os novos ao manuseio da Bíblia. Vamos ajudar aí a galera. Nossa galera é muito nova e às vezes não tem isso aí. Vamos lá, vamos ler. Mateus 4, 23. Percorria Jesus. O que Jesus fazia? Jesus gostava de uma caminhada, não gostava? E onde Jesus andava, o que ele fazia?
Estava ensinando, estava fazendo alguma coisa diferente. Então, Jesus percorria toda a Galileia, e eu fui na Galileia em 2010, falo isso para vocês, foi a minha ida a Jerusalém em 2010. A Galileia não é pequena não, tá? Tinha que ter uma perninha boa aí, esses maratonistas aí, iam dar uma tremida com Jesus aí. Percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre os povos, entre o povo. O que acontecia? Sua fama, ou seja, estava ficando já conhecido geral, espalhou-se por toda a Síria e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos. Que tormentos são esses? Endemoniamentos, epilepsia, paralíticos, e ele os curava. Verso 25. Seguiam-no grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. O que eu tiro de aplicação desse texto? Gente, imagina na cena. Eu e você estamos sendo aqueles seguidores de Jesus. Está lá os 12 na frente, a gente está naquele povinho mais atrás ali. Nós estamos só observando. Quem já leu o livro aqui, Operação Cavalo de Troia, um livro antigo, mas é uma obra de ficção. O primeiro capítulo do livro, Operação Cavalo de Troia, mostra uma operação da NASA, operação de um grupo de governo de tecnologia americano aí. E eles fazem uma máquina do tempo. E eles levam um grupo de especialistas para os dias de Jesus. O primeiro capítulo do livro é interessante, que eles caem exatamente quando Jesus está andando no meio da multidão e curando algumas pessoas. E aí esse livro ficou tão famoso porque o escrito do livro, que é obra de ficção, ficou parecendo relatos verdadeiros. Parece que eles pegaram relatos de pessoas que andaram naqueles dias de Jesus. Por isso que esse livro vendeu milhões. Esse livro é um dos livros mais vendidos, J.J. Benítez, o autor. E é um livro vendidaço aí, lá dos anos 80. Acho que é isso aí mesmo. E aí aqui é exatamente o que está acontecendo. Agora imagina, eu e você lá naquela cena, pensa comigo. A gente caiu lá em plena Galileia e está começando a acompanhar. Vamos acompanhar Jesus. Jesus aí você fala assim, pô, pastor, mas Jesus, lógico, ele vai fazer um monte de coisa. Agora, pensa comigo, os discípulos dele. Todos os caras de 19, 20 e poucos anos, vendo um cara de 30, fazendo as coisas que ele mesmo falava. Se você olhar um texto anterior, olha aí comigo também, Mateus capítulo 4, estou com Atos na cabeça. Verso 12 até o 17. Vamos lá, eu estou caminhando com você para você entender o lifestyle de Jesus aqui. Você vai entender o que amor é esse. Você já se perguntou, por que Jesus veio para curar as pessoas? Por que Jesus veio para expulsar demônio? Por que a gente não está fazendo isso hoje? Por que Jesus orou lá no secreto? Por que Jesus foi lá para o Getsemane orar? A gente tem que perguntar. Se eu quero fazer o que Jesus faz, eu preciso saber como é que é. Eu preciso perguntar para ele. E aí eu começo a entender. Jesus veio para cumprir a palavra de Deus. Então, se nós somos a igreja e a gente veio para cumprir a palavra de Deus, nós estamos falhando com alguma coisa. Ainda não está completo, não. Então, está na hora da gente começar a se exigir. E aí, Mateus, capítulo 4, verso 12. Jesus na Galileia, vamos lá, até o final eu falo Mateus aqui. Mateus capítulo 4, verso 12 diz: quando Jesus soube que João Batista estava preso, voltou para Galileia. Olha só, hein? Eu li um texto lá que ele estava na Galileia já fazendo um monte de coisa, expulsando demônio, curando enfermos, vindo todo tipo de atormentado para ele. Então aqui começa o porquê que ele foi para Galileia. Porque ele ficou sabendo que João Batista havia sido preso. E aí ele voltou para Galileia, deixando Nazaré, a aldeia dele, ele foi morar em Cafarnaum, cidade que ficava à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. O que Jesus veio fazer? Ele veio cumprir as Escrituras. Saiba disso. O estilo de Jesus é que ele veio para cumprir as Escrituras. E eu e você, como igreja, nesse tempo, nós viemos para cumprir as Escrituras. Qual que é o teu papel? Tem que cumprir. Vamos lá. Continua. Verso 15. Terra de Zebulon. Olha o que isso aqui é Isaías 42:7. Olha o texto de Isaías 42:7. Olha Jesus cumprindo a profecia. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Ou seja, ele está num lugar que os não cristãos estavam. E o povo que estava em trevas. O povo que estava em trevas. Olha o lifestyle de Jesus. Jesus veio para tirar as trevas do meio das pessoas. O povo que estava em trevas viu grande luz. E aos que estavam na região da sombra da morte,
raiou-lhes a luz. Desde então, começou Jesus a pregar. Está aí, Jesus começou a pregar. Ele veio para ser a luz que os povos precisavam. Ele veio para ser a luz que o enfermo precisava. Ele veio para ser a luz do que o cego precisava. Ele veio para ser a luz que o coxo precisava. Ele veio para ser o amor que eu e você precisamos. Ele veio para ser a certeza que eu e você ainda não temos. Ele veio para ser a verdade que eu e você não sabemos. Ele veio para ser aquilo que eu e você precisamos, o estilo de vida dele. E aqui cumpre a palavra: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Se eu quero que o reino se aproxime de mim, se eu quero que o reino dos céus venha até mim, eu preciso entender que o Senhor veio para pregar a palavra para mim. E eu recebendo a palavra dele, agora eu vou reproduzir essa palavra. Eu tenho que dar o testemunho, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero caminhar como ele caminhou, eu quero fazer o que ele fez. E o que ele fez? O que ele começou a fazer? Ele percorria em todos os lugares, e ele começava a pregar o evangelho do reino, curando todos os tipos de doença e enfermidades entre o povo. E ainda mais, vinham as pessoas enfermas, acometidas de várias doenças e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e eles os curava. Nós precisamos começar a fazer uma oração diferente. Senhor, eu quero fazer o que o Senhor faz. Eu quero, pelo menos, declarar com autoridade aquilo que o Senhor ensinou. E será que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo? Será que o nosso testemunho está alcançando pessoas? Será que outras vidas estão vindo por meio da nossa? Será que eu e você somos a imagem de Jesus hoje? Será que nós estamos cumprindo a palavra do apóstolo Paulo, que diz que o meu viver é Cristo? E eu pergunto para você, o teu viver é Cristo? Você está vivendo com Jesus todos os dias, de verdade? Pastor, mas eu tenho que ficar percorrendo volta redonda, procurando enfermos, moribundos. Eu preciso ficar percorrendo a volta redonda, minha cidade, para poder procurar gente que está precisando de Jesus? Não. Mas dê o teu exemplo para que as pessoas vejam quem você é. Todos os dias testemunhe quem é você em Cristo. Porque as pessoas vão começar a identificar você. As pessoas vão começar a levar até você. O teu testemunho vai fazer com que as pessoas cheguem até você, Antônio. As pessoas vão falar com você. Os outros bebezinhos vão vir até você. E você vai falar, chega, Tarabajá. Sim. Recebe aí? Ele levantou a mãozinha assim, ó. Deixa comigo, pastor. Poderoso chefinho é estreito, cara. Está entendendo? Eu preciso que você tenha uma compreensão que eu e você, onde nós estamos, no exato momento, hoje nós estamos aqui para poder recarregar a bateria, para tomar força. Mas quando a gente sai daquela porta ali, nossa bateria tem que estar no talo, e o nosso testemunho tem que estar ligado o tempo todo. As pessoas estão esperando, já está pregando, ó, já pegou o manto. E deixa eu falar uma coisa com você. Hoje eu prometi para mim mesmo que eu não viria trazer problemática na mensagem. Mas eu vou pegar as mesmas frases da menina para mim. Pastor, eu quero te dar esse testemunho para te encorajar. Quando a menina foi muito... Deus usou. Sabe quando Deus usa? Deus usa que a pessoa começa a falar, você sabe que Deus está usando. Pastor, eu estou mandando este áudio para te encorajar. Já chamou minha atenção. Se ela fala assim, pastor, posso relatar um problema? Aí eu falei, eu tenho uma discípula aqui, eu já ia parar o áudio. Falei, Raquel, é contigo. Eu já ia mandar para ela, eu falei, vê aí o que você pode fazer. Mas na hora que ela falou assim, eu vim para te encorajar, eu falei, o Senhor me pegou na curva. Estou precisando mesmo de um estímulozinho. E aí veio a história de que eu lá nas minhas lives, gente, tinha live que eu estava falando de, nem sei do que. Estava lá falando de alguns assuntos lá. Eu até vou perguntar para ela, qual foi a live que falou contigo? Você vai falar assim, todas, pastor. Eu falei, então, sai distribuindo aí, porque... Mas por que eu estou falando isso para você? Gente, é a essência, sou eu e você, é o que nós somos. Eu estou vindo abastecido do Projeto Vida Day ontem, e só ouvia isso, é o que você é o teu DNA de Projeto Vida, é o que você faz todos os dias da sua vida. Gente, eu sou 21 anos Projeto Vida, então não tem nem como. Eu não vou falar que eu tenho mais tempo Projeto Vida que de tempo de não crente, porque eu tenho 47 anos, então eu tenho 26 de condenado. Agora eu tenho 21 de filho, somando 47 anos, tá? Para quem não sabe minha idade aí. Mas por que eu estou falando isso para você? Agora você tem uma oportunidade gigantesca. Tem que sair testemunhando. Gente, por favor,
Eu estou fazendo esse pedido já há tempos e tempos aqui na rampa. Gente, é um desafio muito delicioso você testemunhar a tua vida em Cristo e ter alguém do seu lado que veio por sua causa, porque ouviu a tua história, porque sabe quem você é no Senhor. E você faz o quê? Você se esforça a ter uma vida em santidade, em amor, para que essa pessoa saiba que ela fez a escolha certa de caminhar com você. Você acha que eu não me esforço o tempo todo para ter o meu discipulado efetivo, as minhas filhas, o tempo todo, me monitorando em tudo que eu faço, dentro da minha casa. Só não vigia na hora que eu durmo, o que elas dormem. E a gente está num processo agora muito lindo com elas. Todos os dias, até quando eu estava em Curitiba, 11 da noite, eu liguei meu celular, falei, filhas, vamos orar. Já tem 1 mês e meio que todos os dias eu estou orando com elas e colocando óleo na cabeça delas. Todos os dias, Luan. A Flor já vai lá no guarda-roupa, já pega, eles têm um sprayzinho de óleo ungido, eu já vou lá, dou 2 borrifadas, coloco, ajoelho no meio da cama das duas, elas têm a cama assim, como eu tenho os braços compridos, né? Eu consigo ir na testa das duas e chamo na oração. Raquel em pé de um lado, Dona Dora do outro. Eu até oro assim, Senhor, os anjos que estão aqui, aí eu vou lá orando. Mas tem 1 mês que nós estamos fazendo isso. E o que criou? Criou um hábito testemunhal. Elas duas vão cobrar. O dia que eu esqueço, 11h01, uma delas vai lá e chama, papai, vai orar por nós? Por que eu estou falando isso? Eu preciso imprimir o meu testemunho na vida das minhas filhas. O mundo estava roubando a mente delas. Precisei passar por um susto dentro da minha casa, para começar a tomar uma posição. Nós vamos precisar tomar um susto, gente? Nós vamos ter que ficar vivendo de susto para mostrar que a gente é crente? Só vai vir pedir oração na hora que está no sufoco? Na hora que perdeu o namorado ou a namorada? Na hora que alguém chegar e falar, caramba, roubaram meu carro, pastor, ora por mim aí agora, que eu estou sem dinheiro. É só nessa hora que a gente vai dar testemunho de que pede ao Senhor para orar? Isso é uma vergonha para nós. Para mim, isso é uma falta de respeito, como papel de cristão, não é de pastor não, é de cristão. Porque às vezes a gente vai no outro pedindo só na hora que está o problema. Pô, isso não é comunidade de Atos 4, de jeito nenhum. E outra coisa que eu vou pedir a vocês, para de olhar o exemplo do outro, da outra janela, da outra igreja, do outro irmão lá não sei aonde, na internet, e faz o seu testemunho, conta a sua história em Cristo. Pô, a gente fica buscando referência de Deus e o mundo e a gente não dá. Sabe por que eu apanhei na palavra do pastor Pascoal Piragini? Eu apanhei, eu não elogiei, eu não falei para você que eu amei, mas eu apanhei. Porque ele falou assim, não sai daí até Deus falar que você tem que sair. Pô, você acha que isso é bom ouvir? Eu já estava nas minhas dúvidas, já estava querendo conversar com o meu pastor já não está na hora de preparar outra, e de repente a primeira palavra que eu ouço, não, fica aí até eu mandar. E aí eu falei hoje ali, estava falando com Moisés ali atrás, com Ciro. O dia que o apóstolo chegou para mim e falou assim, Cid, prepara a rampa, porque quem vai substituir você lá é a Flor e a Pérola. Aí eu, misericórdia, fiz o nome do pai na hora. Ele já tirou o crucifixo, foi uma maravilha. Corta isso aí. Eu não posso empolgar. A Josi e o Moisés ficam me vigiando. Falou, seu pastor, eu tenho que cortar uns negocinhos de vez em quando no púlpito lá. Não é, Josi? Falou. Vai me podando aí. Eles são meus personal life pastor. Um negócio... Inventei agora, já dá uma ajuda aí. Mas vocês estão entendendo, gente, o que é o estilo de vida? Carlão, você está entendendo? O que é testemunhar aqui, lá na tua loja, o testemunhar onde você vai? Está entendendo, Bruna? Felipe, pegou aí, quando você está ali sentado, fechando o negócio, fechando aquelas vendas de milhões ali. Gente, esse menino vendeu a reserva do Vale toda. A 1, agora vai comprar 2 com ele. É um mistério. É testemunho o tempo todo. É lidar com gente que vai olhar para você e falar, cara, por que você é diferente na hora que você fala? Por que teu testemunho é assim? Por que o seu jeito de falar é desse jeito? Por que eu olho para você e eu vejo alguma coisa diferente? Fala, cara, eu tenho o estilo de vida de Jesus. O Lucinho bateu anos e anos aí, o ministério dele respaldou no Loucos por Jesus, né? E todo mundo falou, sou louco por Jesus, sou louco por Jesus. Pô, eu agradeci muito a vida do Lucinho, porque ele despertou uma geração de pessoas fazendo loucuras por Jesus mesmo. Tinha jovens que chegavam na internet, estou orando todo dia, agora eu pichei a minha cidade inteira com Jesus. Falei, isso aí vai preso, né? Estou fazendo umas loucuras, entreguei papelzinho para minha turma toda na escola, eu coloquei lá, fui lá na mesa do meu diretor, escrevi uma carta para ele dizendo que Jesus amava ele. Cara, começou um monte de jovem, adolescente, fazendo só loucura em tudo quanto é lugar.
E tudo indo para a internet falar. Eu falei, vocês são doidos. Mas isso é um estilo de vida que ele entendeu. Isso é do Jesus Freak lá nos Estados Unidos. É uma galera que veio criando essa onda e ele trouxe para o Brasil. Agora eu vou falar uma coisa para você. Eu leio a Bíblia, eu fico pensando comigo. Cara, é só viver esse amor que Jesus quer que a gente vê. É só passar isso adiante. Às vezes a gente fica pensando que amor é ser docinho. Não, seja agressivo no teu testemunho. Quando alguém te chamar para determinada situação, você fala assim, eu não vou, cara. Jesus não faria isso junto comigo. Ah, não, mas vamos lá, então a gente vai evangelizar dentro do lugar. Cara, só se Jesus falar que eu tenho que ir. Porque eu não vou só porque você está pedindo que eu vá. Eu preciso ser mais santo para poder fazer isso. Porque, gente, quem sabe que vai se corromper, não tem que ir, não. Não vai na onda, não. Mas vai quando você tem certeza. Pô, eu canso de falar meu testemunho. Gente, eu bebi minha vida inteira, desde os 14 anos de idade, no alcoolismo. Minha família toda bebe. A minha conversão foi aos 24 anos de idade. Desde então, cara, tem que ser radical. Tem uma bebidinha na frente, sai fora. Está numa roda que as pessoas vão falar, bebe aí, eu não vou. Não é assim que a minha vida mudou de verdade. Até que a sua família começa a ver e fala, cara, mudou mesmo. Hoje eu nem preciso falar. Meus tios, quando eu chego, meus tios mesmo falam, ele é pastor. Ele não bebe, não. Já corta. Alguém chega vem com a coronavírus lá, né, gelada, aí meus tios já falam, ele não bebe, não, ele é pastor.